Uma coisa é certa, se você ainda não teve, você vai ter problemas na sua liderança ou até com o seu líder. Existem 5 conflitos extremamente comuns, 5 problemas comuns que nós enfrentamos na liderança, mas todos eles têm solução. E a ideia desse vídeo aqui é trazer soluções práticas para que vocês possam implementar logo no dia seguinte ou logo hoje ainda, se você estiver assistindo esse vídeo pela manhã, e conseguir já obter resultado. Então roda a vinheta e eu vejo vocês já. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Sander, eu sou o CEO aqui da Frons Educação, uma empresa de gestão e melhoria contínua, e o tema de hoje é sobre gestão e liderança. A gente vai falar sobre 5 problemas comuns e como resolvê-los. Sem mais delongas, já quero trazer para vocês aqui o primeiro problema, e como vocês conhecem, esse vídeo aqui é o nosso na prática, então eu construo os mapas mentais, eu construo algumas soluções práticas para que vocês possam implementar logo no dia seguinte, tá? Então, vamos lá. Conflito na liderança. Qual é o primeiro conflito que a gente mais ouve, tanto dos nossos alunos quanto de mentorados, em empresas que a gente vai realizar treinamentos? O conflito mais comum é sobre mal entendido. Vou colocar aqui, ó, mal entendido na comunicação entre líderes e liderados. Esse é um dos principais problemas que nós temos, sendo então, vou resumir para vocês como erros de comunicação, problemas de comunicação. E aqui requer um esforço, né, tanto do líder quanto do liderado, e muitas vezes você precisa coletar informações, feedbacks que você não está disposto a ouvir, que você não quer ouvir normalmente. Então, existem aqui 3 passos que nós colocamos em prática de como resolver, quero compartilhar eles com vocês. O primeiro, estabelecer clareza nas expectativas e feedback, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo passo, na realidade, é usar a comunicação empática e escuta ativa. Só um ponto aqui, né? Quando a gente fala de comunicação empática, não é mimimi, não, tá? É de fato você ouvir o profissional, se colocar na posição dele para verificar se as informações que foram passadas, aquilo que foi entregue de acordo, foi entregue com tudo o que era necessário para que isso se concretizasse, né? Ele pudesse compreender. Muitas vezes um profissional ele está numa situação complicada em termos de família e etc., e as explicações muitas vezes precisam ser mais claras porque ele não está presente no ambiente do escritório, ele não está presente naquela demanda, e a gente acha que ele tem a obrigação de saber absolutamente tudo. Não tem, tá? Então tomem cuidado com relação a isso. E o terceiro ponto aqui que eu vou citar para vocês é realizar reuniões regulares, tá? Então as reuniões regulares para alinhamento são extremamente importantes para que as coisas possam acontecer de fato. Então, como que nós fazemos aqui dentro, né? A gente tem uma reunião de abertura da semana e uma reunião de fechamento da semana. E nem sempre todos os profissionais são envolvidos, né? Às vezes são só os profissionais que são líderes, que aí eles abrem e desdobram as demandas com os próprios times. Às vezes são todos os profissionais quando tem uma demanda ou um alinhamento um pouco maior para acontecer. Vou te dar um exemplo, né? Dentro aqui da Frons Educação, a gente tem uma demanda muito grande, uma campanha muito grande que é realizada, que é a Black Friday. Quando nós vamos abrir a Black Friday, a campanha de Black Friday, de fato, a gente envolve todos os profissionais para que eles possam ter conhecimento daquilo que vai acontecer ao longo dos próximos meses. Depois, muitas vezes acontece um alinhamento com o líder, no meu caso, tá? Um alinhamento com o líder, e eles fazem os alinhamentos com os liderados diretos, mas reunião de alinhamento precisa ter. Agora, não é bate-papo, não é uma reunião que pode ser um e-mail, é de fato um alinhamento e entendimento daquilo que precisa ser executado, principalmente se as comunicações estão claras. Perfeito? E aí, eu vou trazer para vocês aqui também, acho que perguntas, né, que vocês podem colocar em prática, porque aí de fato você já consegue implementar logo essas informações. Então, como posso melhorar a comunicação? Você pode perguntar isso diretamente para o seu liderado, tá? Desde que ele tenha liberdade, autoridade para poder te responder. Se ele for um profissional sincero, uma profissional sincera, vai te dar essa informação. Segundo, existe algum canal de comunicação mais adequado? Então a gente usa aqui, por exemplo, né, um canal de comunicação oficial, que é o canal do Slack, né? O Slack é o nosso canal de comunicação. Seria como se fosse um Skype, um Teams aí para a grande maioria das empresas, tá?
Por quê? Porque o WhatsApp para nós não funciona como canal de comunicação, não é o canal mais adequado. Mas você pode coletar esse feedback porque muitas vezes está passando as informações no local onde ela não fica armazenada, fica efêmero, né? Passa muito rápido, as pessoas não documentam e aí você acaba se perdendo também. Então é legal coletar esse tipo de feedback, tá? E um terceiro, o que os membros, eu tô em maiúsculo hoje, né? O que os membros da equipe, tá? O que os membros da equipe esperam das comunicações, onde estamos errando. Aqui tem um ponto importante que se você conseguir coletar, você vai ter informações valiosas. Mas, pessoal, mal entendido é um grande problema na liderança que a gente precisa de fato saber resolver, tá? Tem um passo a passo aqui para vocês. Ó, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, esse mapa mental vai ficar para você ao final desse vídeo. E se você tem qualquer dúvida, já deixa aí o seu comentário também para que a gente possa te responder de maneira mais personalizada, tá? Conta o seu caso, conta o seu problema que a gente vai te ajudar de fato. O segundo problema da liderança aqui, conflito de metas e prioridades. Quem nunca estava realizando uma demanda e de repente outras prioridades surgiram, de repente aquilo que você estava fazendo não era mais importante, outra coisa mais importante acabou surgindo. Isso é muito comum de acontecer, principalmente top-down, né? Então você que é um liderado, por exemplo, um profissional que responde à alta diretoria, de repente o negócio muda, o cenário muda e as coisas seguem por outro caminho. Então esse é um problema que a gente consegue resolver também com alguns passos e com algumas perguntas específicas. Vou colocar aqui para vocês esses 3 passos primordiais. Primeiro passo, a realização de prioridades em conjunto com o time. E aqui eu trago mais um insight para vocês. Evite duplo report em termos de prioridade. Então imagina o seguinte, vou colocar na minha situação para que vocês também possam se imaginar por aí. Sou eu falando com um profissional e eu tenho um líder aqui no meio do caminho. Se eu passo as demandas para esse profissional, por conta da hierarquia, pode ser que esse cara entenda que essa demanda é prioridade. Então o ideal é que eu concentre tudo na liderança e a liderança consiga distribuir isso alinhando as prioridades com o time para que as metas sejam atingidas, tá? Esse é o ideal. Então criar essa comunicação cruzada muitas vezes acaba sendo um erro. Tudo bem que você quer às vezes ajudar, quer ser mais direto na comunicação, mas é um erro que um líder pode cometer. Então aqui um segundo ponto que a gente precisa fazer é definir metas SMART, né? Então, para quem não conhece o SMART, quer aprender um pouco mais, vou deixar um link na descrição aqui que a gente fala sobre metas SMART, mas é o essencial para que você consiga ter prazo, ser específico, ter metas mensuráveis e assim sucessivamente, tá? E o terceiro aqui é alinhar objetivos pessoais com os objetivos da organização. Aqui é um ponto de extrema importância. Isso aqui não é válido somente para prioridade, isso aqui é válido para performance. Então, se você quer ter um time de alta performance, se você conseguir conciliar a meta pessoal dessa pessoa com a meta da empresa, com certeza você vai ter mais resultado. Um exemplo, você deixar claro que atingir essa meta faz com que a pessoa fique num caminho muito mais próximo, um caminho muito mais claro também de atingir, por exemplo, ou assumir um cargo de liderança, um cargo de gestão, ser uma promoção, ganhar um bônus, enfim. Se você deixar isso muito claro, a chance da pessoa performar é maior. Agora, quando não há conexão entre isso, né, ela performa ou ela não performa, as coisas não acontecem, não evoluem, não tem um feedback, pode ter certeza que tudo tende para uma baixa performance de produtividade, uma baixa performance desse colaborador, tá? Então é um ponto muito importante e quando você alinha e você concilia as prioridades pessoais e organizacionais, as coisas funcionam muito bem. E aqui eu vou jogar para vocês perguntas. Viu como eu documentei aqui para ficar mais fácil? Perguntas. Quais são as perguntas que você pode utilizar para fazer isso daqui na prática? Quais são os objetivos prioritários da equipe? Então, se tudo é urgente, nada é urgente. Isso aqui é uma máxima, né, que muitos profissionais já dizem por aí, que é real. Como podemos alinhar nossas prioridades com os objetivos estratégicos da empresa? E uma outra pergunta que você também pode utilizar, pode realizar existe flexibilidade para ajustar as metas conforme necessário. Estou com uma colinha aqui, tá, do meu roteiro para não me perder naquilo que eu tenho que passar para vocês.
Então perceba, essas perguntas são mais para que você também consiga realizar, né? Você consiga fazer uma autorreflexão e depois passar isso para o time. Mas, se você fizer e você trabalhar de maneira adequada, a chance de minimizar esse problema aqui, que é o problema de conflitos de metas e prioridades, é bem alto, tá? Agora, me diz o seguinte, se você quiser uma matriz para priorização e etc, comenta aí, tá? Hashtag matriz, ou só matriz, ou eu quero matriz, enfim, só comente que você quer essa matriz, que eu vou te passar algumas possibilidades para que você possa implementar no seu dia a dia também, tá? Quanto tempo tá esse vídeo? Já tem um tempo já, acho que estou estourando o tempo aqui dos nossos vídeos. Eu vou fazer mais um problema e talvez a gente deixe os outros para parte 2, tá? Mas vamos lá. Conflito de papéis, esse aqui é foda, conflito de papéis e responsabilidade. Habilidades. Eu tenho muita coisa para falar a respeito disso, mas vamos lá. Primeiro, como que eu resolvo isso daqui de conflitos de papéis? Estabelecer uma divisão clara de responsabilidades, isso aqui é muito importante. Toda vez que você atribui uma tarefa, né, a dois profissionais, é muito comum que cada um fique aguardando o outro realizar, ou se um tiver um espírito muito mais de vou lá, vou tomar a frente e vou fazer, pode ser que o outro sempre fique mais atraído e nunca faça a atividade, porque ele está sempre aguardando esse profissional com mais proatividade. E aí existe uma pesquisa que foi realizada em 1969, se eu não me engano, que é o Bystander Effect, alguma coisa nesse sentido, tá? Vou pesquisar, vou colocar aqui na descrição, mas tem uma pesquisa a respeito disso que mostra que quanto mais pessoas observavam os eventos públicos de Nova York, de criminalidade muitas vezes, mais pessoas estavam presentes, mais demorado era o pedido de socorro, por exemplo. Por quê? Porque sempre um ficava deixando para o outro. E esse paralelo pode ser trazido para as demandas e responsabilidades. Então, se você tem várias pessoas que são responsáveis por uma simples tarefa, ninguém faz absolutamente nada ou tende a não fazer nada deixando para o outro. Então, estabeleça prioridades com muita clareza. E aqui, realize uma matriz ou uma análise, melhor dizendo, tá? RACI, que seria de responsável, aprovador, consultado e informado. Então, responsável, aprovador, consultado e informado. Assim você deixa muito claro quem são e quem deve ser consultado, quem deve ser o aprovador e etc, quem são os responsáveis por cada uma das atividades. Tá bom? Se tiver algum problema, a pessoa vai saber exatamente quem consultar, quem correr atrás, quem levar em consideração. E aqui o terceiro ponto é documente papéis e expectativas para referência futura. Isso aqui é muito importante, mas vamos lá então. Se você fizer o passo 1 e o passo 2, eu particularmente acho que boa parte dos problemas já vão estar resolvidos, tá? Passo 1 e passo 2 já vão ajudar muito, mas o terceiro seria um adicional, seria uma padronização, uma documentação, elevar o nível da empresa, o nível da liderança. Perguntas. Todos na equipe entendem claramente o seu papel? Aqui você vai se surpreender, tá? Muitos não têm a absoluta ideia de qual é o papel no time, tá? Se pedir para descrever, pedir para falar alguma coisa específica a respeito do papel que ele desempenha, ele vai gaguejar, ele vai trocar isso em termos de tarefas que ele está executando, mas ele não sabe o papel que ele precisa desempenhar. Então aqui é uma pergunta que você consegue extrair muitas informações para saber se as coisas estão claras ou não estão claras para o time. Segundo, tá? A sobreposição de responsabilidades. Em geral, a gente percebe que há uma sobreposição de responsabilidades quando há um atraso. Então, muitas vezes tem um atraso na demanda, você olha o atraso, tem duas pessoas que estavam marcadas naquela tarefa, ou responsáveis pela tarefa, um deixou para o outro, ficou de última hora e não conseguiram resolver, tá? Então, dá para você tirar através dessa análise ou também questionar se em algum momento eles sentiram que duas pessoas ficaram responsáveis pela mesma atividade, tá? E um terceiro, como posso, e aí você pode perguntar para o time, tá? Como posso ajustar, não ajudar, ajustar as atribuições para melhorar a eficiência. E mais ainda, se está faltando, vou até colocar alguma habilidade para desempenhar as atividades, porque aí você consegue entender se todos os profissionais têm as habilidades necessárias para desempenhar as tarefas. Ah, Carlos, mas isso teria trabalho de um RH, de um gestor, né, muito focado aí em desenvolvimento humano, realizar? Também, tá? Mas nada impede de você extrair essa informação e muitas vezes já ajudar nessa questão. Beleza? E o quarto conflito na liderança aqui que eu vou trazer para vocês
Eu não sei se esse é um dos mais importantes, né? Eu acho que o último é o mais importante, o próximo é o mais importante, mas eu vou deixar documentado, né? A gente gerou todo o conteúdo aqui para vocês, vou deixar documentado para a gente poder discutir em conjunto. Deixa eu puxar aqui pro alto. Conflito de personalidades e estilos de trabalho. Então, duas pessoas, vou usar o DISC, apesar do DISC não ser tão a melhor referência para esse tópico, né? Eu vou usar o DISC, duas pessoas com alta dominância, lidando dentro do mesmo time com a mesma tarefa, ou sendo responsáveis pelo mesmo indicador, por exemplo. Vai ter conflito, vai ter problema de personalidade, de estilos de trabalho, e aí cabe ao gestor, cabe ao líder, ir dosando um pouquinho dessas atribuições, dessas competências, tá? Mas, vamos lá, o que você pode fazer em termos de passo a passo, né? Alguma coisa mais prática aí também. Primeiro, construir confiança. Carlos, mas você falou que era prático, aí você me traz um negócio totalmente teórico. Na realidade aqui você pode fazer algumas dinâmicas de construção de confiança, de conhecimento, de integração entre os profissionais. Muitas vezes não há nem integração entre eles, quando o time é híbrido, quando o time é novo. Então dá para construir confiança nesse formato, tá? Você pode, no segundo ponto aqui, ó, desenvolver, tá? Ou melhor, incentivar e valorizar as diferenças. Como que a gente faz normalmente isso, né? Você precisa deixar claro o porquê uma pessoa ou um profissional ou uma profissional é essencial para o time com aquele perfil. Isso é muito importante, né? Então a pessoa que é mais quieta, que ela é um pouquinho mais retraída e o time é muito para frente, etc. Essa pessoa muitas vezes trabalha com dados, muitas vezes é uma pessoa mais analítica, que é um perfil, pode ser um perfil de um profissional analítico ser dessa forma. E ele tem sua importância, né? Então eu preciso trazer isso para o time, deixar isso muito claro para a gente evitar problemas também. E o terceiro tópico aqui é de promover o autoconhecimento. Aí você tem ferramentas, né, como o DISC, MBTI, tem várias ferramentas para que você possa colocar em prática e de fato realizar esse autoconhecimento, promover esse autoconhecimento no caso. E aqui vamos lá, como posso apoiar as diversidades? É uma pergunta que você pode executar. Uma outra pergunta que você pode executar para o seu time, vou puxar aqui, é como o seu estilo de trabalho contribui para o time. Mas, Carlos, talvez essa pergunta eu não teria que saber a resposta? Sim, né? Acho que a maioria das vezes sim, só que é legal você ouvir da pessoa, porque você pode ter um insight, uma forma de explicar isso de um jeitinho também diferente, tá? Uma forma diferente de expor a situação. Então, eu gosto de perguntar para o time e nessa aqui eu vou deixar duas perguntas. Mas, agora é o último conflito, eu prometo que é o último, vou encerrar esse vídeo depois disso daqui e liberar esse mapa mental para vocês também. O conflito de recursos e competições internas aqui no time. Conflito de recursos e competição interna. Bom, de recursos é muito comum quando a gente está falando de grandes empresas, né? Então você disputa até o orçamento, pessoas, tempo, atenção, você disputa muito isso. E quando a gente está falando de empresas menores, talvez uma competição interna para saber quem vai ser mais reconhecido, mais promovido, vai ter mais amizade ali dentro, né? Com o gestor, com o chefe, com o CEO, isso pode acontecer também. Então, passos práticos aqui. Você precisa, primeiro, ser justo, e aqui requer um pouquinho de isenção, caso você tenha algum viés, né? Isenção em termos de caso você conheça alguém, caso departamentos, prioridades, você precisa ser justo nessa distribuição, distribuir igualmente recursos, distribuir recursos para que os profissionais possam. Você precisa distribuir igualmente os recursos para que esses profissionais possam trabalhar de maneira justa também, né? Propriamente dita. O segundo, desenvolver um plano. Desenvolver aqui um plano de priorização baseado nas necessidades. Então muitas vezes um profissional ele se considera injustiçado, ele fica disputando recursos, mas ele acabou não priorizando isso, não colocando isso num planejamento, não solicitando esse recurso, e aí as coisas acabam gerando até um erro de comunicação, que foi um primeiro erro que a gente trabalhou lá atrás, tá? Então aqui nesse caso, desenvolva esse plano, tente colocar tudo no papel, tente documentar para que as coisas possam estar mais alinhadas. E o terceiro passo que a gente pode executar,
promover cultura de colaboração. Aqui a gente tinha colocado num roteiro aqui para vocês de ao invés de cultura de competição, mas a competição ela é saudável, ela precisa ser incentivada. O que não pode é gerar uma competição no qual um queira destruir os outros, e de fato isso acontece dentro de grandes corporações, sim, a gente sabe disso, tá? Mas quando você promove uma cultura e uma competição mais saudável, alimentando a alta performance, isso é sim bastante positivo. Eu vou colocar duas perguntas aqui para vocês também para encerrar esse tópico. Vou fazer só uma conclusão bastante ligeira, tá? Então, primeiro, como podemos otimizar os recursos disponíveis? Existem muitos recursos na empresa que não estão sendo utilizados da melhor maneira ou que só estão sendo utilizados para alguma coisa. A gente pode começar a realocar isso daí. E o que posso fazer para estimular colaboração? E vou colocar entre parênteses aqui, né, competição saudável, para que vocês saibam exatamente do que se trata. Essa pergunta, muitas vezes se você levantar diretamente para o time, pode ser que você não obtenha a informação que você deseja, mas se você buscar benchmark, né, você buscar comparações aí no mercado, com outras empresas, com pesquisas, né, com artigos, de fato você vai encontrar boas soluções, tá? Então falamos dos 5 principais conflitos aqui na liderança que a gente ouve: mal entendido na comunicação, falamos sobre conflitos de metas e prioridades, falamos de conflitos de papéis e responsabilidades, conflito de personalidade e estilos de trabalho e também conflito de recursos e competição interna. Qual é o vídeo que você quer que a gente dê mais foco? Escolha um desses temas, aquele que você mais vê problemas na prática. Nós vamos desenhar aqui uma planilha, uma matriz, vamos colocar na prática também com vocês de maneira mais destrinchada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo longo que a gente produziu para vocês. Curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais.